Estratégia das tesouras. Divisão do campo político entre duas partes da mesma força, uma moderada, outra radical. A ala radical promove mudanças, a moderada finge ser oposição. Os holofotes se direcionam às duas faces da mesma força e todo o resto sai de cena. É criada a ilusão de oposição e escolha política com o objetivo de ampliar a hegemonia dessa força. Aplicada por Lenin na União Soviética, esta estratégia chegou no Brasil e teve seu início no ano de 1989. Manter, defender, cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Após o regime militar, 22 candidatos queriam assumir a presidência da República. Teve cara do antigo regime, figurões de hoje em dia, até mesmo Silvio Santos entrou na disputa. Apesar de um ano antes ter negado até os dentes que não se candidataria. O Silvio Santos não quer ser político, o Silvio Santos não vai ser político, o Silvio Santos vai defender os interesses do povo. Quem acredita em mim deve... O PDT Leonel Brizola anuncia no Rio que vai pedir a impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos. No pedido, o PDT argumenta que o empresário é dono de uma rede de televisão. Ele está exercendo a direção daquele império, daquele complexo, e a lei é clara. Ele não se desincompatibilizou. Do Faustão. Hoje não, meu amor, que eu tô com muita dor de cabeça. Isso é culpa dessa inflação descontrolada que não deixa o trabalhador dormir sossegado. O problema do Brasil era a hiperinflação. Ela desvalorizava a moeda e diminuía o poder de compra do brasileiro. Os salários eram semanais e as pessoas corriam para o mercado assim que fossem pagas, pois se comprassem pela manhã, poderiam levar mais mercadorias do que se comprassem à noite. Era um caos econômico e a população achava que escolher um novo presidente iria resolver o problema. O segundo presidente foi Collor, e para falar sobre isso, temos que voltar no processo de eleição. Antes dele havia sido José Sarney. Ele deixou o país completamente afetado pela inflação e com uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares. Então, em 1989, iria ter eleições. Havia muitas expectativas populares por essa eleição. E havia muitos candidatos fortes, mas quem chegou ao segundo turno foi Lula e Collor. O Lula era do PT e Collor de um partido bem menor, chamado Partido da Reconstrução Nacional. Lula já tinha uma imagem forte, ele tinha vindo do interior, foi importante para o ABC paulista, mas naquela época estávamos em 89, ainda havia a União Soviética, ainda estávamos na Guerra Fria e havia muito medo do comunismo. Então, quando o Lula apareceu com o seu programa mais de esquerda, defendendo reforma agrária, calote da dívida externa, ou seja, não pagar a dívida de 100 bilhões de dólares, a população estava com medo. E com isso teve muitos ao lado de Collor, a elite política e principalmente a imprensa. Collor foi eleito presidente e no dia seguinte ele fez o Plano Collor. Foi um plano econômico muito ousado e deu muito errado. Na época, ele demitiu muitos funcionários públicos, abriu o Brasil ao capital estrangeiro, congelou preços e salários, ele mudou a moeda, antes era cruzado e passou a ser o cruzeiro, e o que ninguém imaginava foi quando ele confiscou depósitos bancários. E como se não bastasse, o irmão dele, Pedro Collor, ligou para a revista Veja e dizendo que queria a capa e daria informações sobre tudo que sabia. Ele denunciou todas as corrupções e subornos que sabia, ou alegava que acontecia, né? O Brasil ficou revoltado. Collor desmentiu as acusações, pediu para todos saírem às ruas com as roupas da bandeira, mas no dia seguinte todos saíram de preto, de luto pelo Brasil. Depois disso, houve várias manifestações pedindo o impeachment de Collor. Então, os políticos abriram um processo de impeachment, foi aprovado em vários setores, e quando chegou no Senado, o Collor renunciou.
Collor sofreu sim processo de impeachment, mas não foi efetivamente retirado. Logo após a retirada de Collor, Itamar Franco assumiu o cargo. Itamar Franco nomeou Fernando Cardoso para o cargo de ministro da Fazenda. Em agosto de 93, Fernando Cardoso juntou uma equipe de economistas para o Plano Real, e em 94 o projeto foi anunciado. Depois de décadas de inflação, o Plano Real tirou o Brasil da queda livre e estabilizou a economia. Em maio, o FHC formou aliança com o PFL e PTB. O vice de Lula foi denunciado por corrupção e o Plano Real em agosto ainda dava resultado. O FHC derrotou Lula no primeiro turno com 54% dos votos. Apesar do sucesso do Plano Real, ainda havia medo de que a inflação voltasse. A batalha não seria apenas entre candidatos, mas entre a crise e o real. Fernando Cardoso gastou mais do que devia e endividou o Estado brasileiro. E era nessa crise que PT e PSDB disputavam novamente. Nessa eleição, a FHC recusou participação nos debates, e como a legislação não permitia o debate sem a participação de todos, as eleições se resumiram apenas em propagandas eleitorais. Tudo certo e você confirma. Tecla V. Você votou e fortaleceu a democracia. Voto eletrônico. O presidente Fernando Cardoso se reelegeu com 53% dos votos no primeiro turno. Lula recebeu 31% e Ciro 10%. Mas em 99 o Brasil entrou em crise novamente. Agora, em 2002, Lula era o favorito entre mulheres e idosos. Ele se beneficiava com a insatisfação do brasileiro. E por ter participado das últimas 3 eleições, sua luta já era conhecida. Os debates tomaram o formato americano, uma arena, candidatos se movendo livremente e respondendo perguntas da plateia. Às 9h19 do dia 27 de outubro do ano de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O Lula de 2002 era o Collor de 89, que de terno elegante e barba feita. Falava o que a classe média queria ouvir e fazia promessas ao empresarial. A população depositava sua esperança. As classes baixas via nele um presidente ideal, um exemplo a ser seguido. Assim, a máfia petista se estabeleceu no poder. Eu acho que é bom mesmo agora a gente dormir. Vamos lá. Nunca houve um primeiro turno tão turbulento. Mais de 20 candidatos, diversidade de proposta, participação da mídia. A dinâmica na corrida eleitoral foi única e inédita. Os debates eram livres e com poucas regras. Dá licença, rapaz. Não lhe dou a parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antes de Natal. Não lhe dou a parte. Entre e responde, não dou. Não lhe dou a parte. Caiado, terminou o seu prazo. Eu sou filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete muito bem. Terminando meu prazo, eu quero complementar. Não, terminou mesmo, Caiado. Espera um pouquinho só. Silvio Santos vai estar comigo trabalhando. Eu trabalhando não passa da demagogia. Puxando o saco do seu Silvio Santos aqui na televisão. Doutor Brizola, venha te interromper. Com licença. Fazendo restrições que reivindicam terra. O senhor me dá licença? O seu minuto de réplica. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Ok, tá feita. Eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo.
É muita ignorância querer confundir capacidade política com curso superior. Não por ignorância, por ignorância, perdoe-me o senhor. O nosso satélite, a Lua, gira em torno da Terra e nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para modificar sua trajetória. O seu tempo está correndo. Sim. Saiu você, Lula. Tá vendo? Você vê aqui. Erraram os que votaram no Collor e erramos nós que votamos no Lula. Sabe por quê? Pela inexperiência. CIEPs, CIACs. Agora, ao contrário. A primeira coisa que você tem que saber, e essa é a função do marqueteiro, não é? O marqueteiro geralmente ele é pago para colocar véus. Mas quando ele está por detrás do palco, a obrigação social dele é retirar os véus, explicar como é que o jogo funciona. A primeira coisa que você tem que reconhecer, e peço desculpas se sou eu que estou te dando essa notícia pela primeira vez, você não é livre. Você não é livre para tomar suas decisões e nem sempre as ideias que você defende que são suas mesmo. Existem pessoas que recebem muito dinheiro para fazer você pensar que você é dono dos seus pensamentos. E esses são os marqueteiros.